Oi pessoal! Hoje, vamos explorar os 10 principais alimentos que prejudicam o fígado. Não estão listados em ordem de pior para melhor. Então vamos começar com os carboidratos refinados. Esses incluem itens como arroz branco e farinha branca, usados para fazer pão branco. Refinado significa que algo foi removido desses alimentos, e frequentemente algo é adicionado de volta, o que chamam de enriquecer a comida. Para entender melhor, imagine que tiram $1 e devolvem apenas 1 centavo. Isso resume o que são os alimentos enriquecidos, e é por isso que devemos reduzir ou evitar carboidratos refinados. Esses carboidratos podem estar presentes em sucos de frutas, por exemplo. Embora as frutas inteiras sejam ótimas, ao transformá-las em suco, muitos nutrientes importantes são removidos, deixando o açúcar disponível para absorção rápida. Outros exemplos incluem biscoitos e bolos de arroz. Mesmo que usem grãos integrais para fazer esses bolos, eles passam por modificações, como o aumento da área superficial, o que permite que o açúcar desses carboidratos seja absorvido mais rapidamente. O motivo disso ser tão relevante para doenças hepáticas é que a maioria das condições do fígado está ligada a problemas metabólicos, como resistência à insulina, diabetes tipo 2 e desregulação do açúcar no sangue. Vamos aprofundar no que são os carboidratos. Eles são compostos por moléculas de glicose, que entram na corrente sanguínea rapidamente, fornecendo energia para todas as células do corpo. Algumas pessoas defendem que os carboidratos complexos, como arroz e grãos, são saudáveis. Mas isso significa apenas que as moléculas de glicose estão organizadas em cadeias mais longas chamadas de amido. No entanto, mesmo esses carboidratos complexos são rapidamente quebrados e liberam glicose na corrente sanguínea de maneira veloz. Quando o nível de açúcar no sangue sobe, a insulina também aumenta, e, com o tempo, isso leva à resistência à insulina, o que promove a transformação de carboidratos em gordura. Parte dessa gordura se acumula no fígado, contribuindo para a doença hepática gordurosa não alcoólica. Além disso, ao refinar alimentos, perdemos nutrientes essenciais que o corpo, e especialmente o fígado, precisam para funcionar adequadamente. Isso significa que, ao ingerir esses alimentos, o fígado sofre ainda mais com a falta desses nutrientes. Outro alimento perigoso para o fígado é o açúcar, um tipo específico de carboidrato que é ainda mais prejudicial que o amido. O açúcar refinado, seja branco, mascavo ou na forma de xarope de milho, contém frutose e glicose. A glicose pode ser usada por todas as células do corpo, mas a frutose é processada exclusivamente pelo fígado, o que sobrecarrega o órgão rapidamente. Pequenas quantidades ocasionais de açúcar não são problemáticas, mas quando consumimos em excesso, o que é comum, já que muitos alimentos contêm cerca de 50% de frutose, o fígado sofre um acúmulo ainda maior de gordura. Esses dois fatores, o aumento do açúcar no sangue e o consumo excessivo de frutose, são as principais causas da síndrome metabólica, também conhecida como síndrome X. Essa condição está diretamente relacionada a doenças como diabetes tipo 2, pressão alta, gordura visceral e, claro, doença hepática gordurosa. Estatísticas mostram que entre 55% e 70% das pessoas com diabetes tipo 2 também apresentam gordura no fígado. Agora, vamos falar sobre a gordura saturada. Ela é frequentemente apontada como uma vilã para o fígado, mas isso é um mal-entendido. A questão é que muitas pessoas com problemas metabólicos também consomem grandes quantidades de gordura saturada, o que, combinado com níveis elevados de insulina, pode agravar os problemas de saúde. No entanto, não é a gordura saturada em si que causa o problema. É importante lembrar que, em dietas ricas em alimentos processados, as pessoas tendem a consumir mais gordura saturada junto com carboidratos refinados, o que complica ainda mais a situação. O ideal é buscar uma dieta equilibrada, com alimentos integrais e não processados. Isso inclui fontes saudáveis de gordura, como carne bovina alimentada com capim, manteiga de alta qualidade, azeite de oliva extra virgem e até óleo de coco. Esses tipos de gordura são estáveis e não se oxidam facilmente. Além disso, é importante consumir uma boa variedade de vegetais sem amido, para garantir que o corpo receba todos os nutrientes necessários. Outro vilão importante a ser mencionado são as bebidas populares, especialmente os refrigerantes. Uma lata de refrigerante pode conter até 40 gramas de açúcar, e em porções maiores,
como as encontradas em restaurantes, essa quantidade pode subir para 70 gramas. Além dos refrigerantes, outras bebidas, como cafés adoçados, podem conter tanto açúcar quanto refrigerantes, embora muitas pessoas não percebam o risco associado a elas. Bebidas energéticas e até chás gelados também entram nessa categoria, contribuindo para o consumo excessivo de açúcar que sobrecarrega o fígado. Esses alimentos e bebidas prejudiciais fazem parte da rotina de muitas pessoas, mas é essencial tomar consciência dos danos que podem causar à saúde do fígado. Ao ajustar nossa alimentação, optando por escolhas mais saudáveis e equilibradas, podemos proteger não apenas o fígado, mas todo o organismo. Milkshakes, frequentemente considerados inofensivos, podem ter entre 50 a 90 gramas de açúcar, enquanto bebidas como água de coco, que muitos pensam ser saudáveis, podem conter de 8 a 10 gramas de açúcar por porção, com algumas versões adoçadas chegando a 50 gramas. Essa situação é preocupante, pois muitas pessoas consomem essas bebidas sem perceber a quantidade de açúcar que estão ingerindo. As diretrizes dos Estados Unidos sugerem que não mais de 10% das calorias diárias venham de açúcares adicionados, o que equivaleria a cerca de 50 gramas, uma quantidade que já é considerada excessiva. Acredito que o ideal seria limitar a ingestão de açúcar a apenas 0 a 20 gramas por dia, o que equivale a cerca de 4 colheres de chá. Isso permitiria um pouco de mel no café ou um toque de adoçante, mas não grandes quantidades de açúcar em bebidas ou alimentos. Historicamente, os Estados Unidos se tornaram um exemplo notório de obesidade e diabetes desde as décadas de 70, 80 e 90. Contudo, outros países estão rapidamente alcançando esse cenário alarmante. Vamos analisar algumas estatísticas sobre diabetes, uma vez que o diabetes tipo 2 é um fator crucial para doenças hepáticas e condições como fígado gorduroso, que podem evoluir para doenças inflamatórias hepáticas e cirrose. Por exemplo, as taxas de diabetes em adultos acima de 18 anos são de 8,8% no Brasil, 9,6% na Índia e 10,2% nos Estados Unidos. No entanto, agora vemos países como a Indonésia e a China com taxas semelhantes, e o México apresenta um aumento significativo, com 15,9%. Os Emirados Árabes Unidos têm uma taxa de 16%, o Egito 17,7%, a Arábia Saudita 18% e o Paquistão impressionantes 30%. Isso evidencia que a questão do diabetes é global e está crescendo rapidamente. O quarto fator na lista de preocupações é o álcool. Apenas 2 substâncias podem ser decompostas pelo fígado em quantidades significativas: álcool e frutose, como discutido anteriormente. Embora a maioria das pessoas tenha consciência de que o álcool pode ser prejudicial, na maioria dos casos, as complicações hepáticas não estão mais relacionadas apenas ao álcool, mas também a questões metabólicas, resistência à insulina e diabetes tipo 2. Com moderação, o álcool não é totalmente negativo, mas algumas opções são mais problemáticas. Bebidas mistas, por exemplo, geralmente contêm grandes quantidades de açúcar, tornando fácil consumir várias ao mesmo tempo, uma vez que não possuem muito álcool. Licores e vinhos doces também contêm altos níveis de açúcar, enquanto a cerveja, embora rica em carboidratos, não tem açúcar. As opções menos ruins incluem vinhos secos e bebidas destiladas, como vodka e gin, que não contêm açúcar. Mantenha sempre a moderação ao escolher suas bebidas. O quinto ponto da lista é o óleo vegetal. Embora saibamos que os vegetais são benéficos, a extração de óleos deles não necessariamente resulta em algo saudável. Quando olhamos os rótulos dos óleos vegetais, muitas vezes encontramos ingredientes como óleo de soja, canola, semente de cártamo, girassol ou algodão. Todos eles não são, estritamente falando, vegetais. Esses óleos têm uma proporção prejudicial entre ômega 6 e ômega 3, que pode ser de até 20 horas e 1, favorecendo estados inflamatórios no corpo. Além disso, a extração desses óleos requer altas temperaturas e produtos químicos, resultando em um produto que pode ser altamente processado e prejudicial. Alimentos fritos também são problemáticos, pois utilizam os mesmos óleos vegetais mencionados e são frequentemente reutilizados, o que aumenta a oxidação e a formação de moléculas danificadas. Os resíduos de alimentos e proteínas se acumulam e tornam o óleo ainda mais tóxico, exigindo que o fígado trabalhe mais para desintoxicá-los.
Margarina e gordura vegetal são outros exemplos de produtos que passaram por processamentos severos. Esses óleos são submetidos a pressão e calor, além de hidrogênio, o que altera sua estrutura molecular e resulta na formação de gorduras trans, que são difíceis de metabolizar pelo corpo. A presença de óleos parcialmente hidrogenados é um sinal de que há gorduras trans na mistura, as quais são prejudiciais à saúde. Por fim, os alimentos processados, que dominam as prateleiras do supermercado, são carregados de ingredientes ruins como farinha branca, açúcar e xarope de milho, além de óleos vegetais. Embora existam milhares de alimentos frescos, os processados superam em número. Esses produtos, frequentemente carregados de conservantes e sabores artificiais, são extremamente pobres em nutrientes, o que representa um problema adicional para o fígado, que deve lidar com a desintoxicação de substâncias estranhas. O fígado utiliza enzimas, que dependem de vitaminas e antioxidantes para funcionar, o que torna essencial consumir alimentos naturais e ricos em nutrientes para apoiar essa função. Na fase 1 do processo de desintoxicação, muitas toxinas são neutralizadas, mas elas permanecem em uma forma que não é solúvel em água, o que impede que o corpo as elimine. Essas toxinas ainda são principalmente solúveis em gordura. Ao avançarmos para a fase 2, o fígado realiza um processo conhecido como conjugação, onde conecta essas toxinas a substâncias que são solúveis em água. Assim, o complexo resultante torna-se eliminável pelo organismo. Para isso, o corpo utiliza aminoácidos, especialmente aqueles que contêm enxofre, como metionina e cisteína. Esses aminoácidos são fundamentais para a produção de glutationa, que é o principal antioxidante encontrado dentro das células. Alimentos integrais e naturais são ricos em nutrientes adicionais, como polifenóis, fibras, vitaminas e minerais, que auxiliam o fígado na biotransformação das toxinas. Quando consumimos alimentos ruins, obstruímos o fígado com excesso de gordura e privamos o órgão dos nutrientes necessários para realizar sua função de desintoxicação e purificação do corpo. Um dos grandes vilões dessa história é o fast food. Embora a ideia de consumir essas refeições rápidas seja atraente por sua praticidade e custo, a realidade é que elas estão repletas de ingredientes prejudiciais, semelhantes aos dos alimentos processados. Isso inclui uma quantidade elevada de farinha branca, açúcar e xarope de milho rico em frutose, além de serem geralmente fritos em óleos vegetais. Os condimentos utilizados, muitas vezes, são compostos por esses mesmos óleos. A maior parte do sabor, que não provém do açúcar, é geralmente adicionada através de corantes e aromatizantes artificiais. É importante ressaltar que o diabetes tipo 2, uma condição intimamente ligada ao fígado gorduroso, é uma doença que não deveria existir. Há centenas de anos, essa condição era quase desconhecida e, quando ocorria, era extremamente rara. Essa epidemia é resultado do consumo dos alimentos que discutimos neste vídeo. Na verdade, o diabetes tipo 2 não é apenas uma doença. É uma resposta do corpo ao desequilíbrio gerado por anos de ingestão de alimentos inadequados. Essa adaptação do organismo leva a um desgaste que, eventualmente, resulta em sérios problemas de saúde. Essa situação não é restrita a alguns países. É um fenômeno global. Para ilustrar, no Brasil, 1 em cada 11 adultos é portador de diabetes tipo 2. Na Índia e nos Estados Unidos, a proporção é de 1 em cada 10. Na Indonésia e na China, 1 em cada 9. No México, nos Emirados Árabes Unidos e no Egito, a taxa chega a 1 em cada 6. Já na Arábia Saudita, 1 em cada 5 adultos é afetado por essa condição, que pode levar a complicações graves, como a insuficiência hepática. No Paquistão, a situação é alarmante, com 1 em cada 3 adultos diagnosticados com diabetes tipo 2. Estamos nos prejudicando ao adotar um estilo de vida antinatural, caracterizado pelo sedentarismo e pela ingestão de produtos que não são verdadeiramente alimentares. Os produtos assados e os doces também merecem atenção. Itens como donuts, muffins, rolinhos de canela, biscoitos e cupcakes estão repletos de ingredientes que devemos evitar, como farinha branca e açúcar, além de óleos e produtos químicos nocivos. Embora na minha infância esses doces fossem preparados em casa e consumidos esporadicamente, hoje se tornaram parte do nosso cotidiano, gerando preocupação. O problema é que esses itens, que deveriam ser considerados guloseimas, estão se tornando comuns, contribuindo para uma crise de saúde pública que se espalha pelo mundo.
Por exemplo, 140 milhões de pessoas nos Estados Unidos, mais de um terço da população, consomem produtos como Pop-Tarts regularmente, além de outras variedades semelhantes. Precisamos reconhecer que nada do que foi mencionado neste vídeo pode ser considerado comida verdadeira, mas esses produtos estão se tornando a base da nossa dieta, o que alimenta a epidemia de doenças. Se você achou este vídeo interessante, com certeza vai gostar daquele outro. Se deseja entender melhor a saúde e como o corpo funciona, inscreva-se no canal, ative o sino e receba todas as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar a sua vida.